Vamos dar continuidade na parte da área de linguagens, agora educação física. O que deve ser trabalhado na educação física? Daqui a pouquinho eu vou responder a pergunta da professora, tá? O que deve ser trabalhado aqui na parte de educação física, no ciclo alfabetização? Vejam, vai ser trabalhado brincadeiras e jogos no contexto familiar e comunitário, esportes, marca, precisão, invasão, ginástica geral. Vejam por que confunde com artes. Danças do contexto familiar, comunitário, regional, midiático. Lutas, jogos de oposição do contexto familiar e comunitário. Práticas corporais de aventuras urbanas e na natureza. Quando chega no ciclo interdisciplinar, vai ser os mesmos eixos, né? Muda algumas coisas, mas brincadeiras e jogos, só que daí vai sair do contexto familiar já para o maior, que daí entra regional, populares do Brasil, né? Já entra coisas a mais. Ali eles vão ficar no mundinho deles, né? Porque primeiro, segundo, terceiro ano. A partir do quarto ano já entra o quê? Jogos regionais, populares do Brasil, aí é algo maior. Nos esportes já começa coisas a mais. Campo e taco, rede e parede. Deu para entender? Por exemplo, rede, parede, vai, rede. Já vai entrar o vôlei, por exemplo, né? Invasão, técnico combinatório, já vai entrar campo, já vai entrar o futebol e assim por diante. Então, é coisas a mais, mas é tudo os mesmos eixos, ó. Brincadeiras, brincadeiras, esporte, esporte, ginástica, ginástica, dança, dança, luta, luta, práticas corporais, práticas corporais. O que eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, que assim como tem 4 eixos na língua portuguesa que não mudam em todos, assim como tem 4 eixos em artes que não mudam para todos os ciclos, a mesma coisa aqui será para a educação física. São 6 eixos, vai aumentar. Brincadeiras, esportes, ginástica, dança, luta, ou jogos, né? E práticas corporais. É os mesmos eixos na alfabetização, o mesmo no interdisciplinar, só para vocês verem, e o mesmo no autoral, tá? Só que cada fase vai aumentar a dificuldade, mas os eixos, os nomes são os mesmos, só vai aumentar o que é para ser trabalhado, né? Vai aumentar, tá? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Aí, assim que eu terminar a educação física, eu abro para vocês poderem falar tranquilamente e a colega fazer a pergunta, tá? Ó, educação física, no primeiro ano, né? A gente tá falando dos pequenininhos. Então, vivenciar, experimentar diferentes brincadeiras, vai envolver muitas brincadeiras e jogos. No contexto familiar, apertei aqui sem querer. No contexto familiar comunitário, incluindo o de matrizes africanas e indígenas. Então, colocar atividades de jogos e brincadeiras dentro da educação física, trabalhando a questão da cultura africana e indígena. Tá? Eles pedem isso. Não é só na educação física. Vocês perceberam que em português eles pediram, então é algo para ficar bem atento, eles pediram para trabalhar no currículo todo, no contexto inteiro. Então eles pediram em artes, eles pediram no português, estão pedindo a mesma coisa na educação física. Essa questão de trabalhar a cultura africana, indígena, né, dos povos, enfim. Identificando os elementos comuns a essas brincadeiras, explicar as brincadeiras e jogos populares do contexto familiar, incluindo africanas e indígenas de novo, tá? Organizar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos. Então, tudo envolve, gente. Nós estamos falando do primeiro ano do ciclo de alfabetização. Tudo que é proposto em educação física é voltado a brincadeiras e jogos. Mesmo em outros eixos, vai envolver brincadeiras e jogos, tá? Então, são palavras-chave aí que a gente tem que se atentar. Esporte.
vivenciar, experimentar esportes, para desportos de marca e de precisão. Então, assim, são jogos, gente, da carinha do primeiro ano, né? Então, normalmente no primeiro ano, eles não colocam jogos assim já direto, futebol, vôlei, basquete, não. Eles colocam mais tipo circuitos, coisas mais infantis mesmo, tá? Identificar as normas, as regras daquele esporte, compreender a diversidade da modalidade esportiva, tudo, ó, duas coisas que precisa prestar bem atenção na parte de educação física. No ciclo de alfabetização, vai envolver brincadeiras e jogos, vai envolver contexto familiar. Então, as brincadeiras que os pais fazem, traz para a escola, né? Que os pais ensinaram às crianças, enfim, esse contexto aí. Vejam que não é um contexto regional, nacional, é mais focado ali, no mundo deles, tá? Ó, ginástica geral, então, ó, vejam, saltos, já tinha lá também alguma coisa parecida em artes, mas a gente tem que saber, né? Aqui tem muito mais. Na parte de ginástica, equilíbrio, salto, giro, rotações, acrobacias, em geral, tá? O que mais que é importante aqui? Tudo no coletivo, porque eles são pequenininhos, né? Na parte de dança, a dança também continua esse contexto familiar, comunitário, né? Vai incluir um pouquinho mais, mas continua, ó. Contexto cultural familiar comunitário, aí pode envolver alguma coisa da televisão, da internet, incluindo novamente, ó, matrizes africanas e indígenas. Palavra-chave. Então aqui nós temos nesse contexto umas 6 palavras-chave para associar. Parte de educação física. Brincadeiras e jogos, familiar e comunitário, africanas e indígenas. Vocês podem ver que são 6 eixos, mas em todos eles envolvem as mesmas coisas, essas 6 palavras-chave, tá? Brincadeiras e jogos, familiar e comunitário, africanas e indígenas, são palavras que vai envolver tudo para associar. Vamos lá. Lutas. Quando fala de lutas, nossa, mas lutas no primeiro ano é lutas no sentido de infantil, né? Ó, vivenciar e experimentar diferentes lutas do contexto familiar comunitário, identificando a diversidade de jogos de oposição. Então, coisas básicas. Tem crianças que nessa idade, por exemplo, faz judô, faz um karatê. Tem crianças que fazem, né? Em muitos céus aí que oferecem, então pode ser trabalhado isso. Mas não se preocupem, gente, não é coisas para vocês darem aula, né? Aqui o foco é só concurso, porque vai ter professor que vai dar todo esse conteúdo aí, tá? É só porque se cair uma pergunta no concurso, a gente precisa ter uma noção, pelo menos uma noção. Focar mais em português, porque é alfabetização, tá? E depois na matemática, vamos focar mais. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que dar uma vistoriada geral aqui, tá? Alguma coisa que desperte também a atenção, ó. Segundo ano, continuação do primeiro, as mesmas ideias. Só vou falar quando tiver ideia diferente. As mesmas. Mesma. Ó, tá tudo igual, não tá mudando nada. Não, mesma dança. Continua a mesma coisa. Aqui já aumentou um pouquinho do primeiro para o segundo. Aqui já vai uns movimentos maiores, já vai pensar na parte de figurino. Mas figurino em educação física, figurino não é artes? Não. Por que o figurino? Porque tem aquelas partes que vocês podem mostrar para eles que existem, né? Mostrar, não que eles vão fazer, mas mostrar que existe a ginástica rítmica, por exemplo, que é como se fosse uma dança. A ginástica artística, que é como se fosse uma dança, envolve muitas coisas. Então precisa ter toda uma estrutura, todo um figurino aí, gestos diferentes. Não é que eles vão fazer, mas vocês podem mostrar, né? Pode falar.
Porque hoje, nos dias de hoje, não tem mais apresentações, mas na minha época a gente fazia na aula de educação artística, ou de educação física, que essa é da educação física, né? Tinha, tinha muita apresentação, assim, com... Sim, mas a proposta da Prefeitura de São Paulo é voltando ao nosso tempo. A proposta da Prefeitura de São Paulo é resgatar esse tipo de coisa. Que hoje o pessoal fica preso só à internet, computador, Só no jogo de celular. bola E, também. e, e a ideia da Prefeitura é justamente fazer esse resgate. Né? Trabalhar. Ó, tanto é que eles colocam aqui que faz parte do patrimônio cultural. Então é para ser Eu lembro que a gente trabalhado. usava roupa, É? roupa adequada para a educação física, Isso. aquelas sainhas de Ah, prega, era né? lindo, né? Eu adorava. Aquelas Eu também. meinhas, né? É. Olha Com lá. aquele bamba, professora, com aquele bamba que não existe mais. É, eu adorava, nossa senhora. Olha lá. Descrever oralmente ou registrar de alguma forma as sensações, sentimentos, tristeza, alegria, frustração, dor, cansaço. Aí vocês vão falar, mas isso daí não tem muito a ver, gente, com artes? Tem a ver com artes, mas não se esqueçam de um detalhe importante. Dentro da educação física também tem o eixo chamado dança. Presta bem atenção. Então, dança tem dentro do eixo de arte, assim como a dança também tem dentro do eixo de educação física, hein? Não pode cair na pegadinha. O eixo dança só é composto na área de artes. Não, ele também entra na educação física. Não podemos esquecer, hein? Vamos lá. Isso é bem Continuação. fácil de pegar. Não, eu tô dando uns toques para vocês porque passa despercebido. O que eu tô falando às vezes passa despercebido. O pessoal vai focar só em artes e esquecer a educação física que também tem. Aí lutas, aí a palavra, vocês vão associar assim, ó, lutas. Só existe um eixo de lutas que faz parte da educação física, nenhuma outra disciplina. Já E a parte, dança não é só em educação física, é em artes também. Agora, parte teatral também, né, prof? lutas é próprio de educação física. É isso que vocês têm. É o contexto que vocês têm que saber, não decoreba, é o contexto. Luta, falou luta, que matéria que é? Educação física. Falou dança, que matéria que é? Opa, eu tenho que ler para entender se é artes ou se é educação física, porque tem nos dois, tá? Então, essas coisas que tem que se atentar. Práticas corporais. Esse título tem artes? Não, aí é só educação física. Práticas corporais é educação física. Ah, mas espera aí. Na área de artes também se trabalha movimentos. Sim, se trabalha movimentos. Mas não tem um eixo, né? Não tem o eixo chamado práticas corporais. Não tem. Lá em artes é artes visuais, dança, música, teatro. Não tem práticas corporais, apesar de trabalhar os movimentos também. Só tem em educação física. Então são detalhes que parecem bobos, mas não são. Que cai como uma luva aí numa pegadinha, certo? Vamos lá. Terceiro ano, que é continuação do segundo. Ó, as mesmas coisas, gente. Ainda envolve brincadeiras e jogos no contexto familiar e comunitário. As mesmas coisas. Ó, esportes, as mesmas coisas. Ginástica, as mesmas coisas. Só vai acrescentando a dificuldade que você vai trazer para um aluno, tá? E os eixos são os mesmos. Danças, focado no familiar e comunitário, aí acrescenta um pouquinho no regional, tá vendo? Lutas, a mesma coisa. Práticas corporais, a mesma coisa. Os mesmos eixos, não mudam, tá? Já no interdisciplinar, aí começa um novo ciclo, não é uma continuação. É uma continuação, mas é um novo ciclo, digamos assim, tá? Ó, brincadeiras e jogos. Aí sim, sai
daquele mundinho de familiar e comunitário e passa no regional, no nacional. Já é algo a mais. Sai daquele mundo e vem para o regional. Regiões. Brincadeiras e jogos que envolvem as regiões. Região Sudeste, o que é feito no Nordeste? Tá. Fora isso, dentro da cultura africana e indígena. Essas palavras-chave estão em tudo, hein? Africana e indígena está em tudo, independente do ciclo, tá? E aqui envolve mais o protagonismo deles, porque eles são maiores. Agora dá para instigar mais, dá para cutucar mais e eles vão fazer mais coisas do que o terceiro. Já estamos no quarto, já é um ciclo interdisciplinar, tá? Então, ó, só um detalhe, brincadeiras e jogos é igual, porém, a partir do quarto ano, ciclo interdisciplinar, deixa dos jogos, brincadeiras de jogos familiares, comunitários e passa para os regionais, para os nacionais no Brasil, tá? Vocês podem ver que tudo eles vão colocar Brasil, ó. Quer ver? Ó, brincadeiras e jogos regionais e populares do Brasil. Ó, de novo, brincadeiras, jogos regionais e populares do Brasil. Não esquecendo dos africanos e indígenas, ó. De novo, regionais e populares do Brasil. Não tem como errar. Não tem, ó. Jogos regionais e populares do Brasil, ó. Repete em todos praticamente. Então, não tem como, tá? Ó. Ginástica. Mesma coisa. Vou ver só o que tiver de diferente, tá? Aí eu falo, olha, vamos se atentar. Ó, por exemplo, nós estamos no quarto ano. Aqui, na parte de ginástica, já tá algo a mais. Por exemplo, trabalhar movimentos circenses. Quarto ano. Lá, até o terceiro, não tem esses movimentos circenses. E aqui já tem, a partir do quarto ano. Tá vendo? É algo a mais, ó. Criar coreografias é algo a mais. Os eixos não mudam, mas dá propor coisas diferentes para eles. Olha lá. Danças do Brasil. E não só de uma região, do Brasil. A proposta aqui é fazer, ó, tá dando a dica aqui, danças da região Norte e Nordeste, mas não precisa ser só Norte e Nordeste, mas as dicas que eles estão dando aqui é Norte e Nordeste, ó. Por quê? Porque lá tem muitas danças típicas, né, da região. Ó. Lutas do Brasil. Então, aqui já é algo a mais, já envolve o Brasil, as regiões. Tá vendo? Ó. Práticas corporais. Aqui, no quarto ano, já dá para colocar para eles. Trabalhar a questão do skate, do ciclismo, já é algo a mais que no terceiro eles não falam, tá vendo? Então, precisa pegar essas palavrinhas-chave para fazer associações. E o quinto ano é continuação do quarto, então não vai mudar. Então, assim, o que eu quero... Peraí, deixa eu terminar aqui que eu falo para vocês. O que eu quero que vocês entendam é que se a pergunta vier quarto e quinto, é a mesma coisa. Se a pergunta vier primeiro, segundo, terceiro, é a mesma coisa, né? Mesma coisa que eu digo, os eixos são os mesmos, a proposta é a mesma, só vai aumentando o grau de dificuldade, só isso, tá? Ó, danças do Brasil, olha aqui já no quinto, olha só a diferença. No quarto ano, eles pedem para focar nas danças Norte e Nordeste, certo? No quinto, já entra Sul, Sudeste. Para não ficar tudo no mesmo ano, porque são muitas danças regionais. Então, no quarto, eles focam mais no Norte e Nordeste, no quinto, no Sul, Sudeste. Deu para entender? Mas isso não quer dizer que se eu quiser trabalhar uma dança típica do Sudeste no quarto ano, eu não posso. Eu posso. São ideias aqui. Eu posso fazer a troca. Eu quero trabalhar primeiro Sul e Sudeste no quarto, depois Norte e Nordeste no quinto. Não tem problema, desde que trabalhe,
né? Assim, que desenvolva a atividade aí. Ó, tô pegando só as palavras que não são iguais, tá? O resto é igual. Lutas do Brasil, igual, 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 igual. Aqui, ó. Já no 5º ano, pede para eles trabalharem essa consciência de dizer não à violência. Por quê? Nós estamos falando de lutas. Então, as crianças entendem que luta é briga, é porrada. E não é isso. Deu para entender? Tem vários tipos de luta, né? O karatê, judô, etc. Mas olha que eles colocam: compreender o papel da violência e a agressividade no desenvolvimento de práticas de lutas vinculadas nas mídias, diferenciando lutas das brigas, porque eles acham que luta e briga é a mesma coisa, tá? E eles estão dando até dicas de trabalhar aqueles 17 itens lá da ODS, da Agenda 2030, eles dão dicas também, tá? Principalmente no item 16, que trabalha a respeito da paz, da justiça, da solidariedade, ok? Então, coisas, gente, eles pensaram muito em fazer esse manual, tá? A ideia é boa. Isso não quer dizer que a gente consiga colocar tudo isso em prática, porque é muita coisa. Por isso que a gente fala que existe o currículo, sim, mas depois do currículo vem o planejamento, que é flexível. Isso não quer dizer que eu tenha que seguir na ordem o que está aqui. Não. Eles dão as ideias, você pode colocar antes ou depois, mudar os lugares, né? Isso eu não vou dar agora. Enfim, tá? São ideias. Aqui já é a partir do 6º ano que a gente não vai entrar. Tudo bem? Bem, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu parar aqui essa parte. Só me